Olá, pessoal, estamos aqui hoje no nosso Chega Junto, né, Mônica? Mais um programa especial, mais um dia aqui. Com uma pessoa especial também. Claro. E você vai dar o seu bom dia? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E sempre nos nossos canais do JC Rio Claro, em todos. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Instagram. Vamos mudar, né? Spotify. YouTube, todos. Sigam a gente lá, acompanhem todas as informações de Rio Claro, região. Pelo Isso. JC Rio Claro. Também no Instagram, Aline Magaceron. Mônica Buteri. E a gente sempre aqui às 19 horas no nosso Chega Junto. Sempre trazendo pessoas especiais com assuntos especiais. E tem né? mais uma dica, porque às vezes as pessoas falam assim, não perdi o programa tal, mas fica tudo lá, gente. No YouTube. Então, todos gravados lá, né, no Spotify. Todos lá também, você pode escutar. Entra lá, podcast, vê todos desde eles, o primeiro, né? Desde o primeiro. Mas é isso aí. E hoje a gente traz a esposa do sócio. Né? Uma querida, ela vem falar sobre... Do nosso sócio. Quem é o nosso sócio? Quem é o nosso sócio? Quem será todos, o nosso todos sabem quem é o nosso sócio. Mas só de falar agora quem é. Assim, ela vem falar sobre Dezembro Laranja, né? As prevenções de câncer de pele. Dezembro Laranja tem todo esse trabalho. Verão, e a gente mora num país tropical, com certeza. né? E o sol queimando todo mundo aí. As prevenções são necessárias e tudo mais. E hoje a gente trouxe Regina Butros. Muito obrigada. É médica, formada pela Faculdade de Medicina de Botucatu, pela Unesp, fellow no Instituto Europeu de Oncologia, em Milão, na Itália, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e esposa do nosso sócio, Daniel de Araújo Brito Brutos. E mãe da Isabela e da Lara. Isso. Regina, seja bem-vinda. Muito obrigada. Regina. E quem é a Regina? Por que escolheu ser dermatologista? Médica, né? Por que escolheu o Daniel? Bem assim, né? Vamos e lá, aí, né? seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiro, obrigada, né? É um prazer estar aqui com vocês e vamos ter um bate-papo bem gostoso aí. Bom, tudo começou, acredito... minha família não tenho ninguém médico, né? Eu fui a primeira, mas eu queria fazer jornalismo uma época da minha vida, quando eu era adolescente. Eu queria sofrer um pouquinho mais. E eu acho que, não sei, eu fui me encaminhando aí para essa área de cuidados, né? Esse olhar para cuidado com as pessoas. E foi aí que eu escolhi a medicina e fui para o vestibular. Na faculdade, eu não sabia o que eu queria, qual que seria a minha especialidade. Eu não entrei, muitas pessoas já entram focadas, né? Eu não sabia. Mas todo mundo sabia que eu ia ser dermatologista. Isso era muito interessante. Mas por quê? Que as pessoas... Eu não sei, todo mundo falava que era meu jeito, que eu tinha tudo a ver com a especialidade. Eu queria fazer cirurgia. Eu pensava em fazer cirurgia porque eu gosto de fazer cirurgia, eu gosto de fazer procedimentos. E quando eu passei na dermatologia, em Botucatu tem uma dermatologia cirúrgica muito forte. Ai, que legal. Quando eu passei e entrei no procedimento cirúrgico, aí que eu tive a certeza de que todo mundo estava certo. Todo mundo ali era o seu lugar. E é legal isso, né? Porque assim, você é eu falo assim que existem os dermatologistas de hoje em dia, assim, que assim, eu acho que existem duas vertentes, você me corrija se eu estiver errada. Duas vertentes de dermatologia. A dermatologia propriamente dita, que é aquela que cuida da pele, da doença na pele, da micose, do eczema, de todas as doenças que tem, né? Psoríase, lúpus e tudo mais. E hoje existe a da dermatologia estética. Sim. Né? E muitas vezes, assim, você fala de, eu tô com uma micose, eu tô com um negócio. Não vai nesse médico, vai no outro, porque aquele lá... Então, assim, existe isso ainda, né? Então, você é aquela médica que cuida muito dessa parte da pessoa mesmo, né? Porque muitas vezes a doença da pele está muito relacionada ao emocional, ao que a pessoa come, ou o jeito que a pessoa vive. Tem tudo muito a ver, né? Não, com certeza, né? A visão integral das pessoas, eu acho que tem que ser a base de qualquer médico, qualquer especialidade. E a dermatologia, ela entra nisso. A minha formação, foi muito intensiva na questão clínica. Eu fiz clínica médica. Então, fazia plantão em pronto-socorro, plantão em UTI. Então, eu tive uma base médica muito, muito forte, muito consolidada. E a minha base dermatológica pura
de doenças, de diagnósticos diferenciais. O meu fellow foi em melanoma. Então, isso tudo foi uma base muito sedimentada. Isso que me trouxe para cá. A parte da estética, ela é uma parte relativamente nova. Então, quando eu estava na minha especialização, na minha residência, ela estava começando. Ela ainda estava engatinhando. Tanto que os meus professores, os mais tradicionais, eles eram contra, catedráticos, totalmente contra. Hoje a gente tem uma visão mais atual, com certeza, né? A gente enxerga que a estética, ela faz parte dos cuidados dermatológicos. Tanto que ela faz parte dos cuidados com a saúde. E ela é tão importante quanto eu enxergar você, te examinar o corpo inteiro, conseguir saber tudo, enxergar a sua vida, se você dorme bem, se você se alimenta, se você faz exercício físico. Então, tudo, porque é uma pessoa só. Então, eu só vou conseguir melhorar a sua queixa estética se eu conseguir te ajudar pelo menos um pouquinho na sua vida e te entender. E isso eu faço com meus pacientes. Vira meio psicóloga também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que todo médico, ele tem que ser um pouco psicólogo, porque ele tem que entender quem ele está tratando para poder entender o que essa pessoa pode estar tendo. Né? Outro dia eu escutei de uma médica também, ela era cirurgiã plástica, ela falava que os pacientes vinham com muita queixa. Eu fiz o procedimento, mas não sustentou, né? Aí ela também foi estudar uma parte a mais, assim, de um todo. Então, eu acho que é isso, né? A estética vai muito além do que só você levantar, né? É um conjunto, né? Com certeza. É um conjunto. E a estética, ela está sendo muito banalizada hoje em dia. Virou um campo muito aberto. Mas todo mundo... eu até queria falar disso. Eu queria também perguntar. Você faz um curso de um fim de semana... Farmacêutico faz... aquele biomedicina? Não. Acho que todos têm. Hoje muita gente pode fazer botox, pode fazer preenchimento. Biomédicos, tem vários, né? Que pode fazer qualquer coisa, vai colocando... Banalizou, né? Sim, banalizou, uma coisa que... Liberação legal existe. Então, pode ser feito, né? Agora, o que a gente tem que levar em consideração? Um procedimento, por mais simples que seja, então, botox, todo mundo fala, é não invasivo, é um procedimento tranquilo. Você precisa conhecer a anatomia, né? Será? E os efeitos colaterais, né? É onde você está colocando. Qual que é o que eu preciso fazer por você se acontecer alguma coisa, algo de errado? Porque tem do Botox, uma região aqui em cima do olho, não é? Que se você atingir, você fica cego. E tem um negócio que você aplica para desfazer o efeito do Botox. Porque tem... Se você não entender isso, se você não souber tudo isso, você coloca pode em risco paralisar uma face, não pode? E daí corre pro dermatologista para resolver, né? Deu ruim. Corre na Regina, vai. O que acontece, assim, a anatomia, ela é extremamente complexa. Então, o estudo da anatomia não é o estudo de um final de semana. Exatamente. E existem as variações anatômicas, que eu aprendi na faculdade, aprimorei na residência, nas áreas que eu vou trabalhar mais intensivamente, e continuo estudando nos meus cursos de atualização. Existem variações anatômicas múltiplas, né? Você citou o exemplo, que na realidade é do preenchedor. Isso, que acontece, né? Isso. Com ácido hialurônico. Nessa região, que é a região do Bravo, a glabela, por que não se faz preenchedor dessa região? O preenchedor, ele é um gel. Aqui tem uma veia, uma artéria, né? Que é um vaso que se comunica com a artéria central da retina, que é dos olhos. Então, você pode cegar a pessoa. Deus me livre. Existe o efeito colateral que é mínimo, que é, claro, ele não é o mais frequente, mas pela magnitude que ele pode ser, para mim, se ele acontece, ele é 100%. Então, algo que eu não vou colocar meu paciente em risco. Hoje de manhã eu conversei com a minha paciente e falei exatamente isso para ela. Eu falei, olha, se existe uma chance de eu te colocar em risco, eu não vou fazer. E aí nós vamos fazer algo que você vai ficar segura. É a principal premissa de qualquer procedimento estético. Segurança. Mas é isso que eu acho que é a pessoa que quer ficar bonita, quer ficar saudável, quer ficar com a pele bonita. A primeira coisa que ela tem que saber é o seguinte, tem que ter segurança. Aquele negócio do fenol, aquele peeling do fenol. Eu lembro que quando aconteceu, eu encontrei o Daniel. Falei, Daniel, esse negócio do fenol. Ele falou, a Regina já fez na faculdade. Acho que foi isso que ele comentou. Já fez na faculdade. E isso é muito sério. Esse do fenol, o cara morreu. Gente, uma moça que tinha feito cursinho. Inflama tudo o rosto, né? Mas a troco de quê? Né? A troco
de quê? Pra ficar bonita? Pra ficar bonito. Pra ficar bonito? Gente. E é isso. Qual assim, as pessoas estão colocando a segurança, né? Elas estão colocando a segurança em risco pela estética. Tá muito assim mesmo, Regina? Extremamente. Tudo é vendido, né? É uma venda. Então, tudo é vendido como algo muito simples, mas com resultados espetaculares. Por exemplo, a questão do fenol. Eu fazia realmente na residência, fazia parte do curso, né? E nós internávamos o paciente. O procedimento como rejuvenescedor, ele é maravilhoso, é espetacular. Não tem o que rejuvenesça como um fenol bem feito e bem indicado. Tá. Mas ele era feito com o paciente internado, no centro cirúrgico, com monitorização cardíaca e técnica específica para não ter toxicidade. Fora todo o aparato de primeiros socorros tem que estar do lado. Sempre dá certo quando é bem seguido e bem conduzido. Agora, se qualquer eventualidade, eu preciso ter uma equipe preparada para isso. Então, esse pós do fenol, como de qualquer outro procedimento, uma complicação com preenchedor, por exemplo, eu preciso estar preparada. Então, e esse preparo, eu não vou conseguir só correr no momento e chamar o SAMU. Não, às vezes é uma vida pode correr risco. Em minutos, como aconteceu. Né? Em minutos, né? Não adianta você esperar que venha o socorro. O tempo passou. Esse procedimento, então, tem que ser em sala cirúrgica. É como se fosse uma cirurgia. É o mesmo risco de você estar fazendo uma cirurgia, então. Na realidade, ele precisa ter uma monitorização cardíaca. O risco do fenol é cardiotoxicidade. Então, ele é tóxico para o coração, pode fazer arritmia. E se existe técnica para que ele não seja 100% absorvido, existe a técnica para tudo. Quando muito bem feito, ele vai minimizar isso daí. Só que ainda diante de tudo isso, você tem que ter um monitor cardíaco, um aparelho de reanimação, você tem que ter um monte de coisa. Então, assim, quando a gente vê, você fala, meu Deus, não vou fazer. É complexo. Tá, você pode fazer, mas procura alguém que está dentro daquela... Isso. E não é feito facinho, você não acha que todo mundo você vai lá, raspa. Né? Eu já vi como não faz. Né? Porque é uma coisa que deve ser difícil. Imagina. Você caro, passa aqui. Né? Não é R$1.000 que você vai. R$1.000 é caro. Não, gente, pra isso... E você vai parar uns 15 dias, porque você fica com aquele rosto todo inflamado. Até mais, né? Porque agora eles fazem muito só na região dos olhos. Esse também corre o mesmo risco. Também, mas a área é menor, né? Só que também tem outros riscos, né? O fenol, ele faz como se fosse uma queimadura. Então, uma queimadura na pele é a queimadura que rejuvenesce. Existem as indicações. Mesma coisa, precisa ser com alguém especializado, que saiba exatamente o que está fazendo e, principalmente, consiga te dar todo o suporte se qualquer eventualidade aconteça. Claro, não estou dizendo que nas mãos do médico especialista não aconteça efeito colateral. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas tudo quando é feito de maneira precoce, você consegue dar esse suporte que é necessário, Com né? certeza. E outra coisa também, né? Já que a gente está abordando isso, a qualidade. Você tem que ver se o paciente está apto. Sim. Porque às vezes está todo doente, né? E quer fazer um procedimento desse e o corpo não aguenta. Por isso que ele precisa de um médico do lado dele, que conheça a história, conheça a família. Muitas vezes ele conhece todo mundo. Você tem que saber tudo o que está por trás. Não é só aquela pessoa que vai lá fazer um procedimento. Não, você vai ter todo um histórico, as medicações que ele toma, Isso. Tudo. Ele vai chegar no seu consultório e vai falar, eu quero fazer um peeling, se eu chegar lá, eu quero fazer um peeling de fenol. Você tem que falar, peraí, né? Vamos fazer uma investigação. E não é isso que está acontecendo para nada nessa área, né? Ficou mais ou menos uma vitrine, né, de escolhas. Eu falo que as redes sociais, elas são maravilhosas. A rede social, ela é maravilhosa. Sim. Sem dúvida. Eu acho. A gente ela tem um falando poder disso agora, né? de educação, disseminação. Muitas vezes, até eles atingem, as blogueiras conseguem atingir muito mais do que... Com certeza. Então, assim, o que a gente precisa ter é informação de qualidade. Então, usar uma rede social para o bem. Responsabilidade. Então, responsabilidade. Exatamente. A gente estava comentando isso agora, do Daniel, né? Que o Daniel, para quem não conhece, né? O Daniel, nosso sócio, ele é um mastologista aqui de Rio Claro, casado com a Regina, e ontem atingiu 600 mil seguidores.
Assim, eu acho. O crescimento dele é um crescimento exponencial absurdo. Ele estava ano passado, Com em 40, novembro, com 40 mil e agora está com 600 mil. Então, assim, e o que ele aborda? Ele aborda exatamente isso. O cuidado, a atenção, não só dos médicos para com os pacientes, mas dos pacientes também, né, com a doença ou com a família. Ele é um cara muito humano, né? E é isso que falta muitas vezes, porque a pessoa, quando ela começa a ter muito seguidor, ela começa a ver, muitas vezes, uma forma de ganhar ali dinheiro, de ganhar prestígio e tudo mais. Então ela começa a fazer propaganda de coisas que não são interessantes. Saiu Que já a gente do comentou. propósito, Eu duvido né? que o Daniel vai se prestar a esse papel, mas tem muita gente que não tem a formação que o Daniel tem, não tem o conhecimento que o Daniel tem e que parte para esse lado, de que botox é bom, que preenchimento é super tranquilo, que fenol é excelente, que pode fazer. Não é assim. Né? Tem que ter o cuidado, tem que ter juízo, porque senão vira... E a gente até comentou no ano passado que a pandemia fez muito isso com as pessoas, né? As pessoas ficaram muito presas dentro de casa, se olhando muito no computador, no celular, e começaram a ver os defeitos. E todo mundo tem defeito, né? E isso foi muito interessante, porque a procura pelos procedimentos do consultório aumentou muito na pandemia. né? Era uma coisa que as pessoas acho que nunca olharam assim, tanto no espelho como olharam na pandemia, porque tudo o celular online, era um espelho, tudo né? online. Né? Você fala assim, mas poxa, pandemia, tá todo mundo fechado, preenchimento labial, tá todo mundo de máscara, mas eu acho que é porque as pessoas começaram a se olhar, né? Aí você põe a máscara, você olha as rugas, só tá aparecendo. E as pessoas olhavam e falavam, gente, como eu tô feia, como eu tô com defeito, ai, quero melhorar. Não, e daí teve esse boom, né? E nas telas tem luz, aparece muito mais. Você nem todo tá mundo que daquele consegue usar jeito. não é todo mundo que lembra e nem sabe usar aquele filtro, né? Os Não, filtros que ficam que estão agora sendo proibidos, né? Também. Por causa disso, né? Por causa disso. Que legal. Mas vamos voltar. Ó, eu falo pra você. A gente tem um problema sério, né? A gente chega uma pessoa que tem conteúdo, que sabe o que tá falando, a gente começa a viajar. A gente viaja, assim. De repente a gente tem que voltar pra terra, né? A terra chamando. De cozinha, entendeu? Aqui é assim. Nós estamos em dezembro, calor absurdo, verão chegando, acho que chega agora em dezembro, né? Dia 20, aí dia 17, 19, não sei. Chega o verão, calor absurdo, já estamos. Ontem estava 39 graus aqui em Rio Claro, absurdo. E tem o dezembro laranja, que é a prevenção do câncer de pele e tudo mais. O câncer de pele é tão perigoso assim, tem tantas pessoas com câncer de pele. Como detectar esse câncer? Como a pessoa fica atenta e se prepara, se previne contra ele? Como é isso? Falando de prevenção de câncer de pele, a gente tem que pensar em duas coisas. Protetor solar, não tem negociação. Precisamos usar filtro independente do tipo de pele e da cor da pele. Claro, quanto mais, mais clarinha for a pessoa, né, o fototipo mais baixo, ele precisa ter uma intensidade um pouco maior. Mas, inclusive, as pessoas morenas e negras precisam usar. Isso é um ponto bem assim, chave e assertivo com relação à prevenção. Segundo ponto de prevenção, consulta anual com o seu dermatologista. Check-up geral. É necessário. É como um mastologista, então. Exatamente. Como o ginecologista para a mulher e o olhar, né, como é que é o Fabrício? Urologista para o homem a partir do... Então tem que fazer. É check-up para prevenção. É isso mesmo. Surgiu uma pinta diferente, ela começou a dar uma cor diferente. Sim, você se observar, você se conhecer. Quando você começa a fazer o seu check-up anual, você começa a se olhar também, eu acho que mais, né? Essa questão do autocuidado, a gente estava falando, né, dos cuidados, da estética da beleza, ela vem muito para o autocuidado e o olhar para si mesmo. Então, você se conhecer. A paciente chega na minha consulta, eu pergunto, essa pinta, você sabe se ela é nova? Esse é um fato, um dado muito importante, né? Então, assim, check-up anual é fundamental, olhar, se conhecer e usar protetor solar todos os dias. Hoje, a orientação da Sociedade Brasileira de Dermatologia é a partir dos 6 meses de idade. Nossa. Então, assim, é muito estabelecido. Piorou os raios, assim, você acha? Com a camada de ozônio? Na realidade, eu acredito que sim, também, mas hoje a gente tem mais conhecimento. Então, hoje, a relação Sol, índice UV com o câncer de pele, ela é mais estabelecida. Existem vários tipos, né, como dos outros cânceres,
familiares, não familiares, só que o sol ele tem um papel muito importante na nossa pele. Melatonina, principalmente, né? Não sei como é que é aqueles negócios. E existe uma série de outros fatores que também poderiam influenciar. Tá. Mas o uso do filtro precisa ser, assim, reforçado. Essas campanhas, então, Dezembro Laranja, ele é muito importante. Claro, precisa prevenir o ano inteiro, precisa. A gente mora no país tropical. O inverno, a gente não teve inverno, não existe. Não teve inverno. Então, precisa usar protetor. Mas as campanhas, elas são muito importantes porque elas fazem uma conscientização. Então, é aquele boom de informações. Sim. E aí, a gente vai fazendo uma busca ativa. Existem vários lugares que fazem busca ativa na própria população, o que é muito legal. Os carcinomas, eles são extremamente prevalentes e frequentes na pele. Pele idosa, você vai achar um carcinoma, a chance é gigantesca. Verdade. Sempre Então, assim, precisa avaliar sempre. E, por exemplo, esses carcinomas, tal, eles sempre são em lugares onde pega mais raio solar, onde mais, por exemplo, mão, careca na cabeça aqui, tal, no careca, tal, no rosto, aqui, tal. É assim? Ou, por exemplo, pode aqui aparecer onde em qualquer sempre lugar. Coberto. Pode aparecer em qualquer lugar. Mais frequente nas áreas expostas, isso a gente está falando dos carcinomas, né? Tá, Que tem associação solar direta. Mas pode aparecer em qualquer lugar, sim. Couro cabeludo, costas. Então, aí é importante eu fazer um exame físico geral. Sim. Na minha paciente que vai no meu consultório, que ela vai fazer Você um olha procedimento tudo. estético, eu vou examinar as costas. Tira a roupa, Sim, né? você Tira a Tira a roupa, eu até quero pra ver. fazer Tem que o examinar. procedimento, você tem que saber. Tem que Se ela examinar. tiver com uma pinta esquisita, vai cuidar Exatamente. primeiro. Vai que ela tem Exatamente. queloide, né? Que Já- nunca percebeu que tem queloide, você vai fazer um negócio E nela, vai muitas ficar- vezes, assim, já aconteceu, claro, não foi frequente, mas de mudar o curso. Tá. A gente tratamento. veio para alguma coisa estética, opa, vamos resolver isso aqui primeiro? Quer resolver isso aqui Isso. primeiro e a gente parte do seu tratamento depois? Ela Ótimo. sempre vai topar. Claro, isso é vai muito, botar isso é saúde- importante. saúde em risco, né? Eu tenho uma história de um paciente, um senhor, pele muito clara, ele próximo de 80 anos. E acompanhava comigo bem certinho, vinha de 6 em 6 meses, como eu fazia, né, o segmento, sempre orientando. Na pandemia, ele perdeu o segmento. Como muita gente, né? Aconteceu com muita gente isso daí. Aham. E aí ele ficou mais recluso, ele voltou depois, acho que de uns 2 anos. Aí ele veio na consulta com uma queixa, eu não me lembro, era coceira no couro cabeludo, algo assim, bem tranquilo, aparentemente, né, pra gente só resolver ali no momento. E, obviamente, que eu fiz o check-up geral dele. Olhei no dedo da mão, examino tudo, peguei nas mãos, a gente tem que pegar, sentir, né? Dedo da mão, indicador na unha, eu falei, o que aconteceu aqui nessa unha? Uma unha diferente. Eu tô tratando uma micose, já tratei várias vezes, já tô tomando remédio, já passei não sei o quê. A hora que eu olhei, bati o olho, eu falei, Câncer. não é uma micose. Era um câncer subungueal. Na unha? Na unha, Na embaixo unha. das unhas. Meu Deus, nunca então, assim, soube que isso áreas, possível. né, a gente for pensar, áreas fotoexpostas até é o mais frequente, né? São áreas mais frequentes. Mas embaixo da unha, não pega sol, se você Olha, for pensar, quanto porque tem tempo proteção ele tá da camada. tratando isso, né? E aí foi uma lesão, foi um carcinoma que não era pequeno. Ele fez cirurgia, ele está muito bem hoje, mas é uma lesão muito difícil de fazer diagnóstico. Quando não feito, isso daí poderia evoluir. Então, porque você está achando que realmente e fica, é e ali um fica. fungo, né? Exatamente, uma micose. exatamente. Então, correu tudo bem, mas graças a um exame. Alguém precisava pegar na mão dele. Que e esse coisa, pegar né? na mão e ter um olhar técnico. Sim. Claro. Técnico e assertivo. E com relação a protetor solar, o físico é melhor do que o químico? Não tem isso? Hoje em dia, o que é melhor? Depende do tipo de pele. Filtro físico é muito interessante porque ele faz uma camada de proteção, uma barreira. Hoje em dia, o mais interessante é a gente mesclar, ter os dois. Mas pessoas que têm hipersensibilidade, a gente vai partir mais para a linha do filtro físico, que não vai ter interação. E para crianças, a maioria, o filtro que está escrito Kids, Baby, ele é um filtro físico. Entendi. Atividades ao ar livre, esporte. Interessante o filtro físico, Tá. porque ele vai fazer uma barreira, ele gruda na pele, né? Ele não sai. O filtro químico muitas vezes é muito fininho e dependendo da situação ele pode sair. E tá agora na moda aí. O pessoal que faz beach tênis Isso. fica muito exposto ao sol, tênis e que faz esses esportes, bicicleta, né? Tudo. Esses bastões, você já viu esses bastões e tal, né? Eles que são físicos, falam né? que é de 95 de proteção solar e tal.
funciona mesmo, assim, porque eu tenho. E realmente ele não escorre, porque um dos problemas... funciona que a gente não queima, vai andar de bicicleta. Eu fico vermelha, que não, você fica... É impressionante. Eu passo o negócio na cara inteira, e fui pro sol, fui na piscina, fui no mar, voltei, tô rosa. Minhas amigas falam, Aline, pelo amor de Deus, passa um protetor. Eu falei, eu estou de protetor com base. Lembra e sua continuo orelha no caminho da fé? Daí, são coisas assim. Daí eu falo, gente, e esse protetor de bastão, você passa, ele não escorre, porque ele, a hora que você começa a suar, ele começa a escorrer, cai no olho, é ruim e tal. Esse de bastão, ele é sequinho. Então, pode passar esse. Pode. Na mão também. O filtro em bastão, ele é muito prático, Isso, né? O que eu acho? Primeiro, passar um creme. Depois a gente passa um filtro em creme mesmo. Um filtro em creme. A gente faz dupla camada, tripla camada, nas exposições mais intensas, lógico, né? Praia, fazer um exercício físico. Caminho da fé. Caminho da fé, então. Idealmente, a gente tem que aplicar a cada 2 horas, reaplicar a cada 2 horas. Eu acho que esse é o nosso maior pecado, porque realmente é difícil a frequência. Vou falar pra você, é difícil. É quase impossível. Pele muito clarinha, idealmente é mais ainda, né? Reforçar. Então, se você, por exemplo, conseguisse reforçar com o bastão, ele é rápido. Isso. Né? Então, o bastão você pode ter no seu carro, você tem dentro da sua bolsa. E agora tem uns com vai na mochila, base, né? Nossa, é ótimo. Esses são ótimos. Ele é perfeito. Sim, fica bonito na pele, né? E fica mais agradável. Antigamente, os filtros, eles eram muito ruins na questão da cosmética. Era muito melecado, o cheiro era ruim. Né? Era quando era com cor, era uma cor difícil de bater, né? Com a cor da pele e tal. Hoje tem de tudo. Tem até aqueles filtro, esses bastõezinhos assim, que você tem a cor, que você faz o coisa. Pra fazer contorno. É uma evolução legal isso. Porque assim, a gente... Pra quem tá correndo no dia a dia, pra quem não... Por exemplo, eu sou muito teimosa pra esse negócio de skincare, de não sei o que e tal. Eu sou meia rebelde. E esse filtro resolve um bom problema pra quem não é tão vaidosa assim, né? Então... É um produto prático, né? Exatamente. Dependendo da sua rotina, pra sua praticidade, você vai eu sou prática. Então, é a visão que a gente precisa ter mesmo, bom saber que eu tô fazendo a coisa certa. Você já pega o protetor, que já tem a base, já tem uma vitamina... já resolveu o seu problema. Mas hoje eu acho que é muito difícil, com a fiscalização que tem também, ter protetor muito ruim, né? Eu acho que já sai. Eu acho que hoje em dia a maioria é tudo bom, né? Eles já estão dentro de um padrão que a gente pode só escolher entre químico, físico, se adapta melhor, né? Se não tem alergia. E essas roupas, UV e tal, vale a pena também? Vale, funciona muito. Existe um trabalho na trama, totalmente diferente, né, do protetor solar, mas é um trabalho das fibras, né? Que são fibras bem fechadinhas. Para criança, principalmente, pra criança, né? É espetacular, que é muito prático. Ela não esquenta muito e fica a criança protegida. Criança, às vezes, você não consegue passar. Às vezes tem uma alergia, né, criança. Então não para, né? Entra no mar, sai do mar, entra na água, sai da água. Tem que ter o chapéuzinho, a blusinha. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, que eu ainda tô com aquela coisa da unha na cabeça. Porque eu fico assim... Por exemplo, se você não tivesse visto, se aquilo tivesse... mais um ano, fungo, ele não tivesse ido, tal. Isso daí, o que aconteceria de repente? Poderia ele dar metástase? O carcinoma dá metástase para outros lugares? Ou como é que é isso? Como é que ele Alguns tipos, sim. Podem fazer metástase, podem ter desfechos ruins. Que coisa, não são todos? Não são todos. Tá. Existem, né, tem uma variedade aí. No câncer de pele, a gente sempre vai desde um espectro mais, que a gente fala, benigno, né, que é local, somente comprometimento local, mas existe a possibilidade de ter disseminação. A disseminação para os carcinomas, ela é um pouquinho mais rara, claro, quando não feito o diagnóstico precoce. Se não é feito o diagnóstico precoce, uma lesão muito grande, aí já tem um risco um pouco maior de complicação. O diagnóstico inicial, como eu falei, é mais do que fundamental. Depois se você pega uma lesão muito grande, principalmente quando a gente está falando da mão, que é distal, então na ponta do dedo. Então, ele poderia perder a ponta do dedo. Sim. Perder a ponta do dedo, fala, só perdeu a ponta do dedo? Não. Perder a ponta do dedo é você perder a pinça. Você não, cadê o toque? Exatamente. Cadê o computador? Trabalha, faz as coisas, celular, digita, pega. A vida, é o dia a dia. Isso tem um impacto enorme. Psicologicamente também, enorme, né? Que acaba afetando. Com certeza. A unha, né? Um dia eu vi uma moça falar que ela foi fazer uma viagem no Antártida, sei lá pra onde que ela foi, congelou tudo.
E ela perdeu as unhas. Da gangrena, né? Gangrena. Ela perdeu, ela falou que ela não conseguia, né? Só até as unhas, né? O Eduardinho Casagrande, que veio aqui, que ele fez o Everest, ele falou que várias pessoas perdem as pontas, né? Porque acaba congelando e daí, imagina, complicado, né? É muito difícil, né? Ainda mais assim, estranho. Exatamente. E assim, me fala uma coisa. A gente tá no verão, a gente sabe das coisas de vaidade e tudo mais, tal. Essas câmeras de bronzeamento. A gente, por exemplo, eu sei que aqui em Rio Claro ainda existe. Gente que vai, fui na câmera de bronzeamento. Gente, você é louca. Você é louca. Você não sabe que isso é proibido. Não, mas a que eu vou tem segurança, tem a proteção. Não tem, porque é luz direto, e aí, né? Como faz? O É VB proibido, né? direto, o VA direto. Gente, é proibido. Mas tem funcionando, porque eu já vejo umas Então. É proibido. A câmera de bronzeamento artificial, ela é proibida. Não existe bronzeamento seguro. Ele pode ser um indutor de câncer de pele. Você pega todos os raios ruins, que é o raio que bronzeia, e você vai concentrar tudo num lugar muito pequeno, que é a câmera, onde a pessoa vai deitar. Isso. Então, a Anvisa já proibiu, já faz tempo isso. Não pode, não deve fazer. Existe uma banalização, como a gente está falando, né, de muita coisa dentro da área. De achar que nada tem problema, né? Hoje não tem problema. Mas eu faço, eu não sinto nada. Claro, não vai sentir. O problema vai vir lá para frente. E o que acontece também, existem os aceleradores de bronzeamento, que são muito ruins. Eles são aceleradores de câncer de pele. Quando o pensamento sempre vai ser, se sua pele bronzeou, não existe bronzeamento saudável. Isso é um dado infeliz, porque a gente mora num país tropical e todo mundo quer ficar bronzeado. A gente vai pra praia, ninguém quer ficar branco na praia. Mas o bronzeamento, quando ele acontece, ele é uma defesa da sua pele, porque a sua pele está sendo agredida, sempre será agredida. Então, esse é um fato. Nós moramos num país onde existe exposição solar, o que a gente precisa ter é consciência na exposição. Vai para a praia, usar protetor solar, tentar se bronzear, entre aspas, com protetor solar, sabendo que o bronzeamento, ele vai trazer danos. Sempre vai trazer danos. Quando a gente é muito jovem, a nossa pele tem uma capacidade de reparação maravilhosa. Você vai pra praia, você pode se queimar, fica vermelha, descasca, pode fazer bolha. 20 vezes. Você vai voltar bonitinha, depois a pele volta. Sardinhas, que todo mundo acha lindinho, renovada. Né? Só que com o passar do tempo, isso vai virando um acúmulo de alterações na sua pele. E numa fase mais tardia, cada vez que você queima, você não tem mais essa capacidade de regeneração. A pele vai perder. Porque a pele perde, isso é natural. Isso é normal, né? A gente vai do processo de envelhecendo, envelhecimento. E então a gente precisa ter consciência com relação a isso. Claro, não vou falar para si, dermatologista é contra o sol. Claro que não, eu também vou para a praia. Eu também fico exposta ao sol. O sol, ele traz outros benefícios. Tirando a parte da pele, existe bem-estar, liberação de hormônios que ajudam numa série de outras questões psíquicas. Então, ele traz muita coisa pra gente. A gente tem que colocar tudo isso numa balança. Claro. Se você gosta de fazer um esporte ao ar livre, você vai se expor um pouquinho mais. Mas passa protetor. Mas vai fazer o seu esporte faz bem? Não deixa de fazer. Não deixa de fazer. E aqueles, né, tem umas pílulas que a gente toma para preparar a pele, ou até já dar um bronzeamento. Isso funciona? Faz bem? Não faz? Nossa, se tiver eu quero tomar, porque daí eu já pego uma coisa. Tem sim. Existem algumas coisas que são bem interessantes. Existe o que a gente chama, entre aspas, de filtro solar oral, que é muito legal, é muito interessante. E o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a sua capacidade de ficar vermelho quando você expõe ao sol. Ele não substitui o protetor solar que você usa, mas ele vem para somar. Então, quem é muito sensível, vale sempre a pena tomar, principalmente quando vai para a praia. Para uma praia que tem uma exposição muito intensa, ou para algum lugar que, tipo Nordeste, né? Que acaba ficando um curto período e muito sol ao mesmo tempo. Para esportes ao ar livre, eu acho que também vale. Existem os antioxidantes, que também ajudam. Então,
filtro oral, antioxidante. E existem os que você falou do bronzeado, né? Os que são os beta-carotenoides. Os carotenoides, Isso. né? Eles são interessantes, porque eles fazem uma pigmentação na pele. Então, pode ser uma forma também de você tentar ficar... Ele protege, né? Eles ativam a proteção da pele? Seria isso? Eles fazem um depósito na pele e eles ativam a proteção. Mas eles Nossa, não... vou até marcar isso. Não substituem o protetor. Carotenoide. Ih, lá vai pro... Lá vou eu pro Google. Lá. Depois você pede uma receita pra vou doutora. pedir. Mas pensando, se a gente for pensar assim, vocês me perguntarem, o que é o mais saudável para fazer? O mais saudável é usar um autobronzeador. Autobronzeador não tem problema. Como aqueles negócios das fitinhas, que o povo passa aquele negócio. Não, apesar que não, né? O povo passa e fica no sol. Mas aquilo é tinta. Isso. Não é tinta, porque eles passam aquele troço, parece um óleo de urucum, alguma coisa mas assim. tem gente que faz uns... aquele spray. Que você vai tem no lugar... Tem o spray também, né? Mas tem esse que a turma põe os biquininhos de fita e fica no sol lá, torrando. Se precisa de sol para ativar, já vai ser ruim. Já não é bom. Aquele que precisa de sol, que normalmente é o da fita, ele é um acelerador do bronzeamento. É muito ruim para a pele. Esse se danifica totalmente. Porque vai acelerar. Agora, o jet bronze, que você falou, né? Que é a tinta. Isso. Esse não tem problema, porque ele não... É uma tinta. É tipo uma maquiagem. É uma maquiagem. Que dura mais tempo e fica Mas lá. não faz mal pra gente, se o corpo absorver. Não tem problema, não. As substâncias, elas são superficiais, né? Até falaram que tem um olhinho junto, que ele vai dar uma hidratada na pele também. Sim. E existem os produtos que a gente compra na farmácia, que tem esse efeito, que você passa na pele e ele vai tonalizando a sua pele. É interessante. Eu acho que é interessante porque é uma forma de você driblar. Né, tirar um pouquinho. Você parecer um pouco mais morena, né? Para tentar parecer um pouco mais morena. Mas é verdade mesmo, porque, gente, pra quem é branca, a Regina também é branquinha. É difícil pôr shorts, problema, né? Ficar sempre branca, daí vai do lado de uma morena que nem eu faço 5. Eu não tenho problema com o sol, eu faço assim, já fico preta. Eu adoro isso. Eu nem vermelha eu fico, mas nem vermelha eu fico mais. Eu fico rosa. E, por exemplo, eu sempre escutei, até as 10 horas pode, a partir das 4 pode, sol sem protetor. Não, hora nenhuma mais. É melhor tomar até as 10, é melhor tomar a partir das 4, mas sempre com protetor, é isso ou não? Isso. Porque o sol do meio-dia é aquele... Sempre com protetor. O problema desse horário é que o índice de raios UVA é muito alto. Então, que é o pior. Que é o pior para o câncer de pele. O UVA. Ele que detona lá embaixo. Isso. Então, a questão do envelhecimento. Então, ele acaba trazendo. Ele produz vitamina D, mas ele detona as nossas células. Então, como é que fica isso, Regina? Porque aí chegam os médicos e falam assim, meia hora pelado, hein? Pelado. Então, e não pode tomar banho. Eu estava escutando isso hoje. Não, você ouviu isso? Juro por Deus. Eu vou te mostrar. Ela escuta umas pessoas muito loucas. Eu penso um pouco fora da caixa, tá? Porque eu acho que a gente tem que ponderar as coisas, né? Mas assim, já escutei. Então, vamos lá. A gente precisa da vitamina D, então você não pode tomar. Então, o ideal seria 80% da pele, tá? Numa exposição de 20 a 30 minutos, tal. Você fica ali, nesse horário, que não pode. Horário? Meio-dia? Do meio-dia, 1h, esse horário mesmo, horário de rachar o coco, né? Aí eu fico pensando, quem é muito branquinho, né? Mas tudo bem. Aí, muita gente fala. E aí, alguns falam, se você tomar banho, porque precisa do óleo da pele, porque a vitamina D é oleosa, tal. E aí? O que é isso? Interna quem fala isso, né? Não, mas não são um só. São muitos. Existem conceitos que, muitas vezes, eles vêm, né, de muito antigamente. E que hoje, os estudos, hoje toda a evolução da medicina, ela vem mostrando algumas coisas diferentes. Exposição solar, como a gente estava falando, ela é danosa para a nossa pele. Claro, ela é uma das principais fontes, ela é a principal fonte, né, de produção de vitamina D para o nosso corpo. A quantidade que a gente precisa ficar exposta ao sol para produzir vitamina D, se nós formos pensar no nosso dia a dia, que não é 80% do corpo, 80% é muito, né? Uma porcentagem muito grande. Rosto, mãos. Mãos, já vale. Já vale. Pensando que nós moramos num país onde a incidência de sol é muito alta,
o nosso dia a dia já é suficiente para produzir vitamina D. Então, eu vou almoçar, eu saio, a gente volta, existe essa movimentação durante o dia. Então, a nossa fábrica, a nossa pele é uma fábrica de vitamina D. A nossa fábrica, ela já consegue atingir esse percentual. Não justifica eu te falar assim, vá se expor ao sol, coloque biquíni, fique meia hora lá do sol. Não tem nem tempo nesse horário, né? Não vamos discutir isso. Sim, também, né? Também. Ninguém aguenta ficar meia hora dia? exposto no meio-dia lá, você vira um... Não tem como. Primeiro que não tem Vira como. pururuca. Na hora que você coloca na balança, o que é melhor, então? Ai, mas eu tenho osteoporose, eu preciso da vitamina D. A vitamina D ela é muito importante, ela é um tem que ser pré-hormônio. suplementado, Fundamental, né? mais do que fundamental. Então, se você coloca na balança, o que é mais importante ali, na hora que você está tomando sol? O que vai aumentar mais? A minha vitamina D, da minha fábrica, que todo dia ela já está produzindo, que é a nossa pele, ou eu incrementar todos os dias, ou de final de semana, aumenta muito a chance de câncer de pele. Ao longo da vida, o risco do câncer de pele começa a ser maior do que a produção da vitamina D. Então você toma um suplemento de vitamina D, é mais fácil. Exatamente. E vive a vida normal. E hoje também tem, acho que levar muito em conta isso, a qualidade de vida que as pessoas estão tendo não são muito saudáveis, né? Sim. Então o corpo já não tá legal. Aí você vai lá e esturrica meio-dia no sol, né? Então, a sua chance de ter um problema de pele é muito maior, né? Com certeza, com certeza. A gente precisa ter cuidado, né? Tudo é consciência, cuidado, né? Cuidado com a sua pele. O protetor solar, ele não vai diminuir a produção de vitamina D. Também já tem estudo que mostra isso. É um estudo muito interessante. Então, teve uma quantidade de pessoas que usou vitamina D, usou protetor solar, foi para o sol. Teve a dosagem antes, a dosagem depois. Grupo controle, sem protetor solar, dosagem de vitamina D antes, dosagem de vitamina D depois. Então, quem usou protetor solar não teve diferença. Não teve diminuição disso. Justifica usar protetor solar porque ele vai fazer proteção. Ele vai te fornecer ajudar. A vitamina D e vai te proteger. Isso, exatamente. Então você não precisa ir pelada nem sem protetor. Não. Você põe a roupa e põe o braço, entendeu? De biquíni. E a vitamina D, ela tem qual efeito? Qual é a importância ela da vitamina D? É um hormônio ou é vitamina? Tem gente que fala que é hormônio. Por que ela é tão importante? Porque todo mundo fala, como é que tá a sua vitamina D? Como é que tá a sua vitamina D? Por que ela foi depois da pandemia, ela importante? ficou mais em auge aí, né? Sim. A vitamina D, ela é alvo de estudo até hoje, né? E cada vez mais tem se descoberto coisas mais interessantes sobre a vitamina D e em participação de múltiplos setores do nosso organismo. Eles dizem que é um pré-hormônio. Então, pré-hormônio. Ela não é hormônio, ela é um pré-hormônio. Ela ajuda em quase todas as funções metabólicas. Então, tudo no nosso corpo. Da célula. Então, se a gente vai pensar na célula, imunidade, na parte da dermatologia, pele, cabelo, unha, tudo tem associação com vitamina D. Processos inflamatórios tem associação com a vitamina D. Então, se a gente for pensar, quase tudo, ela é básica. É essa vitamina que o governo aí abaixou muito o nível de... porque tem aquele nível, né? Normal, né? Ou esperado, né? E tal. Só que, pelo que foi feito, ele abaixou demais para ser tido como normal. O certo seria ele bem mais alto. Existem... Agora, a dosagem dela, né? O nível dela varia de acordo com a idade. Tá. Hoje a gente tende a deixá-la um pouco mais alta, mas não estamos falando de supervitaminose. Tá. A supervitaminose ou hipervitaminose, ela é ruim, ela é danosa. Entendi. Então, a vitamina D ali de 90, 100, sobrecarrega rins. Então, assim, a gente entende quanto ela é importante. Tá. Se ela está muito baixa, pode trazer malefícios. Se ela estar muito alta, também. Precisa ter um equilíbrio. Né? Na faixa dos 60, 70, né? Normalmente, dependendo da faixa etária, em torno de 60. Tá. A vitamina D, ela acaba tendo, né, acho que participação em todos, como a gente falou, né, dos processos metabólicos. O que teve recentemente foi uma resolução, se eu não me engano, foi a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que orientou a suplementação populacional. Então, todo mundo deve tomar vitamina D, doses baixas, todos os dias, sem necessidade de exames.
Entendi. Pra gente entender Aquela dosagem quanto de que é a 2.000, importância. 1.000, Eu acho que chega para 1.000, 2.000. Isso, medida de SUS, medida populacional. Então, é importante para todo mundo. Então, tá vendo? Claro, no meu consultório, eu consigo pedir um exame, é possível o paciente repetir esse exame daqui a 3 meses, eu consigo fazer um ajuste mais fino. No SUS você não consegue fazer isso. Mas, quando a gente faz medida populacional, a gente vai ver qual que é o benefício, né? É benefício todo mundo tomar? Hoje é benefício todo mundo tomar. E que não vai dar uma super que não vai ter dose? sobrecarga. Não, então tudo bem. Desde que não seja superdose. Sim, né? sim. Que coisa, tá vendo? Então você consegue ter vitamina D numa boa, assim, você não precisa se preocupar mais. Eu tá não bom? me preocupo, não. Não, mas a minha é muito baixa. A minha sempre foi. A minha era em torno de 20, 15. É muito baixa. Então eu tenho que suplementar. Que coisa. Eu não converto. A médica lá falou, não, você tem que tomar. Então eu tomo. E o certo, então, é passar o protetor solar, é se cuidar, é tomar sol. Procurar um médico certinho para ver essas dosagens, né, gente? Não ficar se automedicando. Tem aqueles papos de... Eu lembro que quando eu era adolescente, a gente passava... Eu nunca passei, mas eu Raíto lembro minhas de amigas... sol. Era raíto de sol. E Coca-Cola? Coca-Cola, folha de figo. Nossa, gente, é uma folha de loucura. figo tava... E uma vez uma amiga colocou no clube de campo, ela chegou, ela tava... Preta. Torrada. Eu falei, o que você tá fazendo? Ela falou, passei manteiga, margarina. Aí vai torrar. Ela tinha passado margarina. Ela fritou a pele, né? Ela passou aqui assim, pra ficar com o peito, assim. Gente, sabe, uns absurdos, né? E eu tava até vendo um negócio assim. Falando em dermatologia, não só no câncer de pele, mas também em outras partes, você deve ver uns absurdos, né? Nessa parte de internet, que a gente ouve cada coisa. Que nem tem muito aquela formulinha que era da Glória... Aquela negra da Globo, Glória Maria, que falam que ela passava Nívea com hipoglose ou Bepantol e rosa mosqueta. Isso é bom mesmo? Dá pra passar na pele, pra pele ficar lisinha? Porque eu vou começar a passar, então. A receita do doutor Ivo Pitangui. Todo mundo fala isso, mas o Ivo Pitangui morreu, a Glória Maria morreu, quem vai falar que é mentira ou que é verdade, né? Então temos que... A receita é uma receita famosa, né? Assim, a receita é interessante, porque ela tem vitamina... Ela tem rosa mosqueta, ela vai ter algumas substâncias ali de regeneração celular, tem, acho que vitamina B, vitamina A, né, que é de regeneração. Então, ela hidrata muito. Quando a gente pensa em rejuvenescimento, se você hidrata, a pele fica legal, fica bonita. Mas não é qualquer pele que vai tolerar. Hoje, a gente tem 1 milhão de produtos que já são prontos para isso. Então, a gente não precisa misturar. Porque, às vezes, pega ampolinha que não é de uso tópico, às vezes é aquela ampolinha que é de uso injetável. Faz uma ampola, verdade. Não acho que nem a rosa mosqueta, é essa ampola mesmo. É vitamina A. Vitamina A. Adevite, um negócio assim. Alguma coisa assim. Então, aí se a gente não tem uma substância que é específica para uso tópico, para a pele, pode ser que você tenha uma reação, uma coceira, um eczema. E existem produtos que são bem interessantes, né? Então, e hoje a indústria, ela é gigantesca. É verdade. Na oferta. Então, em vez de ficar inventando e ficar fazendo umas misturinhas em casa, vai na farmácia e compra o remédio que a médica mandar, né? Porque é muito mais fácil, né? Mais fácil, mais seguro. Com certeza. E, por exemplo, luz de celular, luz azul. de computador. A tal da luz azul. Ela é ruim mesmo pra pele? Porque falaram que, nossa, a luz azul, essas coisas que a Mônica fala aí, eu também, às vezes eu sigo umas pessoas que ficam falando essas coisas. E eu vi, ela falou assim, a luz azul é péssima pra pele. Vai acontecer. Eu falei, Jesus, essas luzes, assim. É a luz branca, né? E aí, é mesmo? A luz visível, ela pode ter uma influência na pele, Tem que passar protetor solar aqui também? Idealmente, mesmo você fala, eu fico o dia inteiro em estúdio. Raios, assim, a mesma coisa? Um espectro, não, todas as luzes têm um raio, então é o espectro de luz deles, né? Não é o espectro nem UVA, nem UVB, mas existe um espectro de luz, sim, que tem ação na nossa pele. Então é importante a gente se proteger em todos os ambientes. Ai, gente, mas tá ficando tá vendo? difícil. Tá ficando difícil, viu? Fica difícil viver, né? Agora, uma dúvida, porque a gente comentou dia desses aqui, eu e a Mônica, a gente tava falando dessas demonização facial, né? Tem a harmonização e tem a gente saindo um pouco do câncer de pele, que acho que a gente falou bastante, foi muito bacana. Mas a gente também aproveitando a Regina aqui para perguntar algumas coisinhas. Vamos que tá em alta, não adianta. Vamos tem a harmonização, que virou doença, né? Todo mundo quer fazer. E tá todo mundo ficando com o rosto igual. E tem a demonização, que eu falo, nossa, aquela ali... Nós fomos pra Goiânia uns dias atrás aí. Gente, elas são todas iguais, assim. Eu falei, é mesmo médico. Elas estão cuidando todas do mesmo médico, né? Queixo, a maior aumentamento,
Aumenta Aquela o queixo, pele, aquele negócio. aqui. Aqui e tal. E assim, como E a reverter? Por exemplo, a pessoa colocou boca demais, colocou aquela bochecha Sheila demais. Carvalho mesmo Isso, a que tava Sheila, a vendo, ela Graciane. tá tirando, né? A Graciane, a Gretchen, todos tiraram, uhum, né? uhum. Assim. E daí? Mas não fica um negócio meio pendurado? Mas, com o Consegue tempo, tirar tudo? Isso não pesa na pele também? Com certeza. Mais velho, vai cair depois, Regina? O que acontece, né? A harmonização facial virou um nome geral, né? Para procedimentos que englobam botox, preenchimento e fazer o formato de rosto. Todo mundo quer, na realidade, né? Fazer exatamente como vocês falaram. O mesmo formato de rosto quadrado, a bochecha pronunciada, o narizinho empinado, Sim, bocão. Não necessariamente todo mundo comporta essa anatomia, por isso estudo da anatomia. Então, aí, por isso que fica todo mundo igual, por isso que algumas pessoas que são muito jovens e fazem esses procedimentos, elas ficam com cara de pessoas mais velhas. Isso, Isso, as meninas de 20 anos falam, Exatamente. já tem que pôr, tudo bem, se você quer prevenir e tal. Mas aí elas já estão fazendo preenchimento muito novo e perdendo a característica que ela, né? Porque geralmente um adolescente, ele é mais bochechudinho. Eu falo para minhas filhas, elas são todas bochechudas. Não mexa, porque eu sei, depois eu vou porque precisar assim, dela. 20 anos é muito novo para começar essa parte de harmonização, né? Não? Com certeza, com A gente certeza. começa a ouvir, fez botox, fez preenchimento. 25 anos, você acha que já tem que começar um botox ou não? Depende da pele. Então, quem vai mandar o seu procedimento, que normalmente o botox é o primeiro, né? Pelas linhas de expressão. Aham. Mas depende de como é aquela musculatura, a força de contração muscular. Então, existem pessoas que têm 20 anos que geneticamente Já esse músculo aqui é muito forte. É, Ou às vezes meu o músculo do bravo, né? Da minha família, assim. O meu é aqui, nem ó. falo, minhas Já filhas fiz tudo botox brava. aqui, não adiantou. Não adianta aqui, ó. Vai na Regina. Vamos lá. É. E aí o que vocês estavam falando, tira, não tira, é possível, tem gente que está revertendo. É outro fato também, que as pessoas estão tendo essa ideia de que, faz e tira. Não é bem assim. Não acumula? Existe uma substância que se chama hialuronidase, que é o que dissolve, né, o ácido hialurônico. Então, Isso. teoricamente, quando você tem um nódulo, ele é uma medicação de resgate, de emergência, né? Se você tem alguma oclusão, um excesso de produto, eu consigo usar esse produto e diminuir a quantidade Mas naquele ele local. não tem que ser colocado logo depois que é aplicado na pessoa? Depois de um tempo, ele funciona também do mesmo jeito? Funciona, pode funcionar. Tá. Depende do tipo de produto também. Tá. O que acontece? E depende da quantidade também, né? depende da Porque a pessoa quantidade. colocou 10 quilos no rosto, vai querer tirar 10 como, né? Exatamente. ml. Você não vai conseguir tirar tudo que foi colocado, porque a hialuronidase dissolve o ácido hialurônico, que foi preenchido, E o seu? e o seu. Ai, meu Deus, mas aí Isso. pode ficar um buraco. Pode, dependendo das mãos, até pode. Então, esses processos de reversão, eles são precisam ser muito cuidadosos, cautelosos, né? E vão acontecendo com o passar do tempo. Não é bem assim, né? Não é só Tira chegar e e já coloca. tiro. Não, você tem que faz um pouquinho, ver como ficou. E Sim. é demorado, então. Sim, Muito é demorado. mais demorado do que para colocar. Com certeza. certeza. Com certeza. Pra arrumar é muito mais complicado do que você, do que você Ninguém- estragar, né? E eu acho que isso aí não é esclarecido muito na hora de fazer o procedimento. Mas pra que né? você vai falar que vai dar problema? Não, A mas pessoa que quer vender, né? A pessoa que mas- tá mas querendo, eu aquela não que posso quer, chegar aquela e que quer colocar vender. na pessoa e falar, olha, tem isso, isso e isso. Se acontecer, nós vamos fazer isso, isso. Eu acho que se você deixar as coisas claras, você vai ter o discernimento e falar, então eu acho melhor não colocar. Ou eu, sabe? Não sei, eu acho que tá faltando esse esclarecimento. O esclarecimento ele é muito importante e eu acho que trabalhar com mais como eu posso dizer para vocês, ser mais Mas consciente dos consciente no problemas. procedimento, no procedimento e Tá. na escolha, Tá. conservadora, era essa Isso. palavra que eu queria. Ótimo. Falo para os pacientes, eu sou extremamente conservadora nos meus procedimentos. O que significa? A gente vai fazer o preenchimento, eu vou sempre fazer para menos do que para mais. Nem que você volte aqui mais vezes, mas você vai se olhando no espelho, você vai enxergando os seus pontos, porque é muito importante no seu processo, no seu tratamento de rejuvenescimento, você precisa participar. Não é só o olhar técnico, você pode estar linda na foto 3x4. Então, a harmonização facial quadradinha, na foto 3x4, ela é maravilhosa. No Instagram, ela é linda.
Agora, vamos ver no dia a dia. Isso. Vamos ver na movimentação. Tem muita boca que não movimenta Jesus! pelo excesso. Eu fico imaginando aquela boca, a pessoa não deve sentir tudo aquilo, porque não é possível, né? Deve parar a mão e falar, meu, cadê? Sabe? A gente tem que pensar muito no comprometimento funcional, né? Tem que manter, a né? funcionalidade e manter as características. Manter, eu acho. Acho que a gente conversar sobre isso, Você né? não reconhece a pessoa, você fala, mas não é a mesma pessoa. E eu acho que o Será que ela se bacana- reconhece também? Não, você vai olhar no espelho e vai falar, quem sou eu? E eu acho que o bacana é a pessoa olhar e falar assim, nossa, tá bem. É, você Sim. tá Né? bem. Você tá bonita, o que você tá fez? bonita. Você fez alguma coisa que Sim. você tá bem. Não aquela, Jesus, o que você fez, né? Não é verdade? Eu acho assim, você fala, nossa, como ela tá bonita, tá bem. Mas tal, tem tal, uma tal. doença envolvida, Sim. né? Psicológica, Sim. que a pessoa, ela quer sempre mais. Sim. É a mesma coisa que falam da tatuagem. Quando você faz uma tatuagem, quando você vai ver daqui a um ano, você tá com 10. Um problema. Você tá sempre com... Quer continuar, né? Tem esse... Eu esqueci o nome da doença, mas parece que agora tem, né? Sim, é transtorno dismórfico corporal. A pessoa, ela perde a Isso. noção, perde o senso. Então, ela vai querer cada vez... Ela não enxerga. Realmente, ela não consegue enxergar. Por isso que ela precisa ter um profissional que coloque, que converse, que saiba falar o não, que Já coloque o aconteceu freio. com você? Já. Por exemplo, chego lá toda torta, mas eu ainda quero mais. O que você faz? Não, assim, antes de sentar na maca para examinar, de deitar, né, na maca para examinar, existe toda uma conversa antes, a consulta, que é a consulta médica. Na Sim. hora que eu já estou fazendo a consulta médica, necessário. que eu estou conversando sobre sua família, você está me contando tudo sobre você, eu consigo entender um monte de coisa por trás. A dermato, ela tem muito Tem que desse ser uma que- psicóloga. psicológico, sim. É bacana isso. Tanto que tem essa questão psiquiátrica junto. E aí, quando você detecta, quando eu detecto, né, que existe uma possibilidade de ter um transtorno dismórfico corporal, aí a gente já precisa conversar de outra forma. Muitas vezes encaminhar para um colega, orientar a paciente para ela conseguir se cuidar dessa E elas parte, se tratar. aceitam? Muitas vezes, não. Infelizmente. Aí ela vai, muitas Eu vezes. achei que ela ia falar Muitas assim. vezes não. Não, mas o que acontece... Elas não enxergam, nem É. você falando. Mas a pessoa É. tá doente. É. Né? E a pessoa doente é difícil de entender muito que está difícil. doente, aceitar, né? Que eu fui falando e fui lembrando de uma paciente. Quando ela chega, ela já chega muito mexida, né? Porque ela foi num profissional, ela passa por múltiplos profissionais. Isso. O perfil é muito parecido, né? Então, passa em um, faz um procedimento, passa em outro, eu falo não, mas o outro vai falar sim, e depois o outro fala não. Então, ela vai até achando alguém que faça. E você detecta, assim, na consulta, tem muitas nuances, né? Então, eu acho que é legal, assim, é interessante. Eu me comprometer com essa paciente também. Não é só, não vai fazer o procedimento, ou vai fazer o procedimento, fiz exame de corpo inteiro, é importante também. Mas muitas vezes eu falei, não, venha com um familiar seu, venha com o seu marido na consulta, venha com o seu... A paciente em questão era um namorado. Eu falei, ó, quem que você tem aqui? Né? Conversei um monte de coisa da vida dela, ela me contou um monte, virou quase uma terapia. Eu falei, traz seu namorado. Ela era de fora e tinha o namorado dela que era a única pessoa de referência para ela. Então, essa pessoa veio. Mas ela veio, eu conversei junto com ele, da importância. Elas até têm essa consciência, mas a dificuldade é procurar ajuda. Então, porque... tem que ter alguém. Então, muitas vezes é o médico que vai enxergar, mas você precisa ter alguém do lado. O familiar, eu acho que faz um papel muito importante. Que vai incentivar. Com Porque certeza. se ela não enxerga, ela não vai. Não vai. Né? Porque a oferta é muito grande. Exatamente. Ela abre o Instagram, promoção, ela entra no shopping, a cancela, tem promoção. Divide Ela vai. em 10 vezes, faz o Exatamente. procedimento. E muitas vezes ela né? vai perguntar para aquele que quer vender. Sim. Né? Que quer vender, Sim. que vai falar, você realmente precisa. Sim. Mas, de repente, se o namorado chegar e falar assim, ó, parou. Realmente, eu acho que já passou Você do tá limite. ficando feia. Não tá legal. Eu falo isso pra ela, mas ela não me Sim. escuta. Tal. Então, de repente, Às vezes uma esse pessoa que caminho tem uma importância para Isso, ela vai é. conseguir escutar melhor. Então, assim, eu vou tentando fazer o meu papel. Né? mesmo. E quando você não consegue, que vá pra outro lugar e não tem mais o não que posso fazer, te né, Regina? ajudar, né? Infelizmente. É. Ai, É mas isso aí. olha, Mas, é ó, isso. O nosso tempo, Mas, para ó, variar um pouco, voou. Foi muito bacana. Eu queria muito, Regina, te agradecer por estar aqui com a gente, falando de um assunto que todo mundo se interessa, que todo mundo precisa tomar cuidado, né? Precisa se cuidar, precisa usar o protetor. Viu, Aline?
Coloca na cabeça. Né? Eu acho assim, passar na mão, né? De repente, passar antes de sair de casa, passou, tá bom, tá? Compra um hidratante que tenha protetor já e faz isso, eu acho que é bacana. E só uma pergunta, quando falam dos bebezinhos, que bebê tem que ficar no sol pelado, né? Para pegar até os 6 meses, você falou que a partir dos 6 meses tem que passar o protetor, tem que já... E até os 6 meses, não toma sol nenhum? Até os 6 meses não ter exposição direta. Tá. Seria o ideal. Tá. Mas nem aquele solzinho que mandou tomar nas perninhas, mas... a gente tem que ser, acho que, bem realista com relação a isso, né? Quem passa protetor solar no bebezinho de 6 meses todos os dias? Não. Ninguém. É muito difícil. Eu tenho uma paciente que tem filha ruiva, aí precisa passar. Existem situações que são muito peculiares, mas a maioria acaba não passando. A orientação é solzinho cedinho, aquele solzinho só da perninha. Das 7 horas, finalzinho da tarde. Essa seria a exposição mais consciente. Bebezinho não fica vermelho. Não pode, não deve. Isso para a pele dele no futuro é muito ruim. Porque totalmente... A área corporal é minúscula, é muito pequenininho. E as consequências para ele serão enormes, né? Você estava falando da câmera de bronzeamento. A gente entrevistou semana passada, dias atrás, aí a Soraya, que falou sobre cigarro eletrônico, né? O problema de todo vape aí e tal. Você falando de aquela quantidade de raios e tal. Mesma coisa, você ficar num lugar trancadinho, o cara ficar fumando, jogando a fumaça ali. Você tá lá, mas é um lugar pequeno. Mas é lá que tá super poluído, né? Você tá super exposto àquilo. É uns absurdos. Não, gente, é equilíbrio, e aí, né? Mônica? Vamos fazer a última pergunta, então, para a doutora Regina. Deixa um recado aí para as pessoas sobre cuidado. O que você acha que as pessoas hoje em dia, que está tudo nessa loucura, né? Você sabe mais do que nós, né? Porque você recebe as pessoas. O que você tem para falar para essas pessoas? O meu recado para as pessoas é consciência, né? Com as suas escolhas. Eu acho que isso é o ponto chave para tudo. Então, consciência na escolha do seu profissional, que vai cuidar de você. Consciência com o seu corpo, cuide do seu corpo, cuide da sua pele. Isso tem que ser básico na vida, para tudo. Então, para cuidado da pele, para cuidado com a saúde, para a escolha dos seus alimentos, seu estilo de vida. Então, quando a gente tem consciência e responsabilidade, tudo vai trazendo para o benefício, né? Para o autobenefício. E um autocuidado, né? Que é fundamental. Então, hoje, se olhar... Mas olhar para fora também criticamente. O seu profissional precisa te olhar. Então, veja, o seu profissional te examina, o seu dermatologista vê seu corpo inteiro, já olhou suas costas, já olhou entre os seus dedos dos pés. Cobre isso. É importante. A gente tem tanta informação, né? A informação está na mão. É verdade. Isso é fundamental. E escolher um bom profissional, né? Sim. Sair dessas coisas que estão vendendo, né? E tomar mais consciência de que a gente é muito importante para estar na mão de qualquer pessoa, não é? A vida é muito importante, né? E não banalizar. A gente não pode banalizar esse cuidado. O cuidado banalizado, a gente pode sofrer consequências, né? Consequências muito ruins e muitas vezes pode pagar com a vida. É claro que é muito drástico, mas pode acontecer. Parece que está tão distante, parece que está só lá na televisão, mas não é bem assim, não. E o tratamento de um não é o mesmo do outro, né, não. Regina? Sim. Cada um é um, né? Então, às vezes, todo mundo olha, todo mundo tem que fazer assim, assim. Não, né? Por isso que a gente precisa de um profissional. E a beleza está na diferença, né? Com certeza. É verdade? Né? Não é todo cada mundo um ficar tem o seu igual. jeito. Aí você é de um jeito, eu sou de outro, você é de outro, pronto, acabou. Somos lindas, né? Todos... E assim a gente tá feliz e vamos Com embora. certeza. É assim mesmo, que bacana. Regina, queria muito, muito, muito te agradecer. Venha sempre, se torne sócia. Agora a gente sócia pode também. aprofundar em algum assunto desse, Isso, né? vamos. Queria falar depois, qualquer dia, sobre acne. Ah, legal. Porque é um dos assuntos que mais me irritou quando eu era adolescente, que eu tinha um monte e não tinha o tal do Rocutan e tal. Eu passava minâncora, que eu ia pra Nossa, escola ia branca. piorar mais ainda. E assim, eu vejo a meninada hoje sofrendo muito com o Sim. tal do Rocutan. Depois a gente saber se Rocutan é o que tem por aí, mas aí a gente chama pra falar sobre isso daí também. Ah, muito obrigada. Qual que é seu Instagram para as pessoas te procurarem? Doutora Regina Butros. É a esposa do Dr. Daniel Butros. Siga o Dr. Daniel Butros, siga a doutora Regina Butros.
Queria te agradecer por estar aqui com a gente. Obrigada, Venha viu? sempre. Muito obrigada, meninas. Bacana. Obrigada E mesmo. vocês continuem seguindo a gente aqui no JC Rio Claro, em todas as plataformas, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify. sempre. E perdeu um capítulo, segue lá no podcast, procura todos os nossos programas, estão lá. Quarta-feira que vem, Aline Magaceron. Mônica Butelli. Aqui estaremos no nosso Chega Junto, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com mais uma pessoa bacana.